Olá pessoal, sejam bem-vindos à Nova Economia, a Economia do Bem. Esse é o primeiro vídeo em conjunto da equipe da 98 Live com a equipe do Bybank e a gente vai começar a te levar na história que vai te mostrar o futuro de por que a gente aposta na nova economia, no que vai acontecer no mundo. Vem com a gente! Antes da gente começar, não se esquece de se inscrever no canal, de deixar o joinha, de compartilhar esse vídeo com todo mundo que quer saber desse assunto. Se você estiver assistindo esse vídeo na playlist da Economia do Bem na 98 Life, não esquece de ir para o nosso canal falando de investimento. Lá você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, relatórios e tudo sobre a nova economia. Então vamos começar, pessoal. Aqui vocês estão vendo aí que a nova economia começa a partir da velha economia, e tudo isso passa pela história do dinheiro. Vamos pensar um pouco como que surgiu o dinheiro. O dinheiro surge para resolver um problema econômico. Os mercados eles eram totalmente desorganizados. Eu produzia cadeira, o outro criava gado, a outra pessoa cortava tecido, o outro produzia linha, e era muito difícil realizar essas trocas sem um parâmetro. Para as dinâmicas econômicas, esses tipos de trocas diretas entre um bem e outro, chamado escambo, dificultavam muito a dinamicidade necessária, a evolução econômica, que as pessoas pudessem ter reservas de valor. Como é que eu ia, por exemplo, guardar as minhas economias, a minha eficiência de produção, se eu tinha um bem perecível? Para isso, começa a surgir o dinheiro. O dinheiro ele surge para resolver esse problema, o problema do escambo. Nós evoluímos de uma economia de trocas diretas para uma economia de trocas indiretas. E qual foi a primeira coisa que surgiu como dinheiro? Foram as moedas metálicas, principalmente o ouro. Mas por quê? Tem um porquê do ouro ter sido usado como reserva de valor e como mercadoria de troca indireta. Simplesmente porque nos tempos antigos, o ouro era a mercadoria mais desejada, era a mercadoria mais líquida, mais trocada no livre mercado. As pessoas naturalmente, sem qualquer tipo de pressão ou qualquer tipo de interferência econômica, pelas simples regras de livre mercado, usavam o ouro, a prata e o cobre como parâmetros de troca entre um ativo e outro, entre uma riqueza produzida e outra. Foi esse tipo de troca indireta, através de uma reserva de valor, as moedas metálicas, que permitiu o incremento e a dinamicidade da economia. É até interessante a gente notar nesse ponto que a expressão token, que vocês vão ouvir bastante na nova economia, que vocês vão ouvir bastante nesse vídeo, é que surgiu lá na época do ouro. O token era o seguinte: as moedas de ouro elas eram relativamente muito caras. Era muito caro você ter uma moeda cunhada 100% em ouro, 100% cunhada em prata, 100% cunhada em cobre. E daí o que as pessoas fizeram? Transformaram o ouro, a prata e o cobre em ligas menos nobres, mas com um peso maior de cada um desses metais e criaram os tokens. Então você tinha tokens de ouro, que a soma desses tokens, dessas frações, representava um peso de ouro maior. A mesma coisa para o cobre e a mesma coisa para a prata. E o dinheiro foi evoluindo. A gente chegou no ponto da existência da chamada moeda papel. A moeda papel não é o papel moeda que a gente conhece hoje. A moeda papel era um certificado bancário em que eu chegava, depositava o meu ouro ou os meus valores ou as minhas riquezas num banco que era simplesmente um cofre. Esse banco emitia um papel, esse papel tinha validade em outros bancos espalhados pelas regiões e eu podia chegar e sacar o dinheiro que eu depositei em outro banco, sem ter sido o banco que originalmente estava depositado. O dinheiro passa a evoluir para o conceito que a gente tem hoje, que inclusive é representado pelo papel moeda, que ele é um meio de troca, uma unidade contábil e reserva de valor. A economia mainstream, os economistas tradicionais, a economia que a gente defende superar com a nova economia, trata o dinheiro desses três aspectos. Ele tem que servir como meio de troca, ele tem que servir como uma unidade contábil e ele tem que servir como uma reserva de valor. Muito embora o livre mercado, a economia austríaca, por exemplo, que seja a base teórica que a gente usa para a nova economia, não necessariamente exige a presença desses três valores, desses três requisitos. Mas vamos lá.
Nos anos 1950, a gente teve uma importante revolução na história do dinheiro. Um empresário nova-iorquino chamado Frank McNamara saiu uma noite para poder jantar com seus amigos. Quando chegou a hora de pagar a conta, ele viu que ele não tinha dinheiro no bolso. Então, o que ele fez? Ele era muito conhecido em Nova York, e falou assim, olha, anota numa caderneta aí que eu te devo X dólares, 200 dólares, sei lá quanto foi o jantar, e eu volto aqui no final do mês e eu vou poder te pagar esse valor, porque eu tenho crédito com você, você me conhece, você confia em mim. Crédito vem do latim credere, que quer dizer confiança. A partir desse problema do Frank McNamara, que a gente viu lá nos anos de 1950, de não conseguir pagar a conta no restaurante, ele teve uma ideia. Ele credenciou uma rede de restaurantes na cidade de Nova York, em que você podia jantar, anotar no caderninho, voltar e pagar no final do mês. Para você ter acesso a essa rede de restaurantes, eles emitiram um papel, um pedaço de papel, um cartãozinho chamado Diners Club. E surgiu daí o primeiro cartão de crédito, que foi uma das grandes revoluções na história do dinheiro. Hoje, as grandes processadoras de cartão, Mastercard e Visa, processam milhares de transações por dia, centenas de milhares de dólares. Esse número às vezes chega a trilhão, a quantidade de volume de dinheiro que as processadoras de cartão de crédito transacionam todos os dias. Lá para os anos de 1970, a gente teve um episódio muito importante na história do dinheiro. Como a gente sabe, o dinheiro evoluiu do ouro, esse ouro passou a ser uma reserva trocada em papel moeda, o papel moeda ele era um token de ouro, depois esse papel moeda trocado em ouro passou a não ser mais acessível pelas pessoas, as pessoas normais não podiam trocar seu papel moeda em ouro, apenas os estados, e no ano de 1970, o presidente americano Richard Nixon, e com os Estados Unidos muito forte economicamente, credor de vários países após o final da Segunda Guerra, disse o seguinte, olha, a partir de hoje, a partir dessa data, nem mesmo os estados que têm dólar em suas reservas vão poder trocar essas reservas, seus débitos, etc., por ouro. A partir de hoje, a moeda americana tem seu único lastro a própria economia americana. Surgiu daí uma das maiores experiências econômicas da história do dinheiro, que a gente está vivendo até hoje e que a gente aposta na ruptura, a chamada moeda fiat, o dinheiro baseado unicamente na confiança, também chamado de moeda de cunho forçado, em que os estados fabricam dinheiro sem a existência de qualquer lastro e obrigam vocês comerciantes, a aceitarem. Muitas pessoas têm a falsa ilusão de que quando elas veem seu dinheiro no banco, quando elas veem seus numerários em suas contas correntes, que há ali qualquer lastro para esse dinheiro. Mas não, pessoal, o dinheiro não tem lastro desde 1970. O dinheiro ele é simplesmente uma abstração, uma regra jurídica. O dinheiro é uma manipulação dos estados e principalmente dos bancos centrais, que ficam expandindo suas bases monetárias, a chamada processo de impressão de dinheiro e ficam gerando inflação, ficam controlando o que acontece com a sua vida. A nova economia não vai permitir que isso aconteça. Mas vamos lá. Inclusive aqui eu faço duas comparações muito interessantes. Antes você tinha moeda de dólar, notem bem, falando que por aquela fração de dólar você poderia levantar uma fração equivalente ao seu peso em ouro, você confiava no lastro em ouro, você confiava no ouro, que era a mercadoria mais líquida, que as pessoas mais demandavam, mais queriam. O ouro como moeda era uma decorrência natural do livre mercado e a gente passa a ter a evolução, que é a evolução de confiar em alguma coisa, confiar num ente abstrato. A nota de dólar sai do padrão ouro e vira no padrão In God We Trust, em Deus nós confiamos. A confiança num sistema, a confiança em entes abstratos, que a gente sabe muitas vezes são formados por pessoas corruptas, é que dita as normas do seu dinheiro nos dias de hoje. Mas isso não é problema, porque os serviços estão se descentralizando. Ora, Theo, você me pergunta, mas o que isso tem a ver com a economia? Bom, gente, a gente viu o surgimento do Uber, a gente viu o surgimento da Netflix, a gente viu o surgimento do Airbnb, Amazon, dessas gigantes de tecnologia que começaram a descentralizar e promover disrupções de outros setores da indústria, hotelaria, entretenimento, consumo e N coisas. Mas o dinheiro ainda não se descentralizou, o dinheiro continua controlado, manipulado pelos bancos centrais e uma hora a gente vai ter que ver o fim disso, porque o futuro é a descentralização. Já aconteceu em todos os outros lugares.
vai acontecer também com o dinheiro. Essa é a nova economia. Mas calma lá que eu vou explicar para vocês por que isso ainda não aconteceu. Bom, o dinheiro descentralizado, ele tinha dois problemas clássicos. Eram problemas tecnológicos, a tecnologia não conseguia resolver esses dois problemas. O primeiro é o duplo gasto. Pensa no seguinte, quando você anexa um arquivo no seu e-mail e envia para o seu companheiro, para sua colega, para sua amiga, para sua mãe, para sua namorada, quem quer que seja, aquele arquivo se duplicou. Você tem uma cópia daquele arquivo no seu computador e aquela pessoa tem outra cópia daquele arquivo no computador dela. Esse é o problema do duplo gasto. Se eu tivesse dinheiro digital e transferisse o dinheiro para você, eu teria 10 dinheiros e você teria aqueles mesmos 10 dinheiros. A gente teria ali uma multiplicação monetária não desejada, porque a gente quer que efetivamente ocorra a transação de maneira que uma ponta fique sem dinheiro e que a outra ponta tenha o dinheiro. Ou seja, a gente tem o problema do duplo gasto e a gente precisa da garantia da posse do ativo transacionado. Um dos motivos que não se resolvia a questão da descentralização do mercado financeiro, da economia da moeda, era um problema tecnológico. Muitas tentativas foram feitas, muitos artigos foram escritos, muitas tecnologias foram desenvolvidas, mas nada disso conseguia resolver o problema tecnológico da história do dinheiro. Esse problema tecnológico, pessoal, do duplo gasto e de garantir a posse do ativo transacionado foi resolvido no ano de 2008, no outubro de 2008, no ápice, no meio da maior crise financeira que a gente tinha visto na história do mundo. A crise financeira atual, de fato, ela é bem maior do que aquela de 2008. A gente ainda vai sentir tudo que ela vai impactar. Mas um pseudônimo, um grupo de pessoas, a gente não sabe se foi alguém, se foi um grupo, se foi uma empresa, no ano de 2008 resolveu esse problema tecnológico. Resolveu através da publicação de um artigo chamado Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Com esse artigo ele criou a primeira criptomoeda da história, o Bitcoin, e criou um conceito de sistema computacional, um conceito de programas de computador chamado blockchain, que revolucionou a história do dinheiro. O Bitcoin, o artigo publicado em outubro de 2008, foi o marco para permitir o surgimento da nova economia. E a partir de agora, no próximo vídeo que vai estar à disposição no canal, eu vou te contar tudo que você precisa saber para começar nesse universo de criptomoeda, para começar nesse universo de Bitcoin, entender que a gente não está falando simplesmente de moeda como meio de troca. Criptomoeda é um termo que designa economia de rede, a nova economia, a economia descentralizada, a economia do bem. Você pode investir em empresas, você pode investir em moedas, você pode investir em ativos utilizando a palavra criptomoedas. Mas tudo isso no próximo vídeo. Não perca, não deixa de assistir, se inscreve no canal, curte, dá o joinha, compartilha esse vídeo, vamos disseminar esse conhecimento que é o conhecimento do bem. E se você está assistindo isso através da playlist da Economia do Bem dentro da 98 Live, vai para o nosso canal falando de investimentos, que você vai curtir muitos conteúdos exclusivos que vão estar lá à sua disposição. Muito obrigado e até o próximo vídeo.